Fala galerinha, vamos embora aqui para o segundo vídeo de geometria e polaridade. Agora nós vamos analisar as substâncias e determinar a geometria e a polaridade de cada uma delas, tá bom? Então, vamos embora. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assiste o primeiro vídeo de geometria e polaridade, que está muito legal para você entender melhor sobre o nosso conteúdo e o nosso conceito. Olha só, pessoal, então eu vou dividir da seguinte maneira. Eu vou dividir assim, ó. A gente vai fazer agora uma análise para moléculas com dois átomos do tipo XY. Tá bom? Vamos embora então. Para que a gente possa, eu vou começar definindo a polaridade e depois eu defino para a gente a geometria. Então, olha só. Lembra que para a gente definir a polaridade eu preciso fazer três perguntas à molécula. Primeira pergunta: há diferença de eletronegatividade? Ó, nesse primeiro elemento não há diferença de eletronegatividade, né, gente? Porque cloro é igual a cloro, então não há diferença de eletronegatividade. Nesse segundo elemento, sim, há uma diferença de eletronegatividade porque o hidrogênio é diferente do cloro. Então, estou fazendo essa análise dessa forma para que a gente possa entender mais fácil. Então, a gente marca assim, ó. Em um não há, no cloro não há diferença de eletronegatividade, no hidrogênio cloro existe porque os dois elementos são diferentes, tá bom? Segunda pergunta que eu vou fazer. Sobra elétron no átomo central? Pessoal, para moléculas com dois átomos, nem existe átomo central. Tá bom? Então, não tem o que fazer, então é não para os dois. Ok? Terceira pergunta. Há vetor resultante? Vamos ver se há um vetor resultante. Ó, aqui não há vetor resultante, não é isso? Se não há vetor resultante, então quer dizer que porque os dois cloros têm a mesma força, então quer dizer que é não para o primeiro. No segundo, há vetor resultante? Sim, há vetor resultante. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, a gente marca para o número 3, cloro, cloro, não. HCl, sim. Então, pessoal, perceba, eu falei para vocês que se duas das três afirmações dessem falso ou errado, a molécula ela pode ser considerada como apolar. Então, ClCl, apolar. HCl, duas das perguntas deram verdadeiro, logo ela é uma molécula do tipo polar, tá bom? Então, ó, resultado apolar, resultado polar. Aqui apareceu dois, mas foram os três, né? Pessoal, todo átomo do tipo XY apresenta uma geometria que nós chamamos da geometria linear. Elas se apresentam em uma linha, tá bom? Lá na tabela da aula anterior a gente pode consultar melhor. Então, análise para moléculas com dois átomos. Vamos agora para moléculas com três átomos. Olha só, uma coisa interessante. Nós temos que obrigatoriamente saber como que a gente constrói essa molécula desse tipo aqui, ó. Por que o CO2 aparece assim e não de outra forma, com esses elétrons sobrando aqui? Por que a água aparece assim e não de outra forma? Então, vai lá na aula de estrutura de Lewis, ligações covalentes, para vocês aprenderem a fazer isso aqui. Então, vamos fazer agora a análise do tipo X2Y ou XY2. São moléculas com três átomos, tá? E a primeira pergunta é: qual é a diferença que vocês estão observando entre essas duas moléculas? Pessoal, é claro, aqui ó. No átomo central do carbono, que é o carbono, não sobra elétron. No átomo central aqui, que é o oxigênio, sobra elétron. Ok, pessoal? Lembrando da teoria da repulsão dos elétrons, tá bom? Por quê? Porque já que não sobra elétron, esses elétrons que estão aqui não vão provocar repulsão entre si e entre as ligações. Consequentemente, a estrutura ela vai ser representada como se fosse aqui, ó, uma linha, porque eu não tenho ninguém para fazer repulsão ou empurrar ou formar um ângulo. Já aqui não, ó. Aqui esses elétrons empurram essa ligação para baixo, esses elétrons empurram essa ligação para baixo, e entre eles aqui um empurra o outro também, formando aqui, ó, um ângulo entre as ligações. Então essa geometria vocês já conseguem perceber que é diferente, elas são diferentes entre si, tá bom? Mas primeiro vamos analisar aqui a polaridade. Vamos lá. Primeira coisa, a diferença de eletronegatividade? Sim, porque carbono é diferente de oxigênio. Então, aqui eu tenho ligações polares. Aqui a diferença, sim, porque hidrogênio é diferente de oxigênio. Então,
os dois estão verdadeiros, tá bom? A diferença, sim, de eletronegatividade. Segunda pergunta, sobra elétron no átomo central? No carbono, não. No oxigênio, sim. Então, vamos ver. Ó, só pelo fato daqui já ter dado dois verdadeiros, então essa molécula aqui a gente já considera ela como uma molécula do tipo polar. Aqui eu não sei ainda porque eu preciso ir para a terceira pergunta, né? Vamos ver. Vetor resultante. Vamos ver aqui, pessoal. Oxigênio vai puxar com uma força para um lado. O mesmo oxigênio, no caso, o mesmo elemento vai puxar com uma força contrária. Pessoal, duas pessoas iguais ou elementos com a mesma força puxando para forças contrárias, as forças se subtraem, já que elas são iguais. A subtração de dois elementos iguais, dois números iguais, é igual a zero. Então, não há vetor resultante. Aqui, há vetor resultante? Sim, de uma forma bem simples, tá? A setinha era para ser representado para cima, tá, pessoal? Mas eu vou colocar para baixo só para a gente agilizar. Ó, hidrogênio para um lado, hidrogênio para o outro, força resultante aqui, ó, diferente de zero, consequentemente, sim. Então, olha lá, resultado, uma é a polar, no caso CO2, água polar, ok? E a geometria, pessoal, como eu comecei a falar no início, para moléculas com três átomos não sobrando elétron no átomo central, geometria linear. Para moléculas com três átomos sobrando elétrons no átomo central, geometria angular. Beleza, pessoal? Fácil, difícil? Então, ó, faz o seguinte, faz essas duas aí agora rapidinho, dá uma pausa no vídeo, faz essas duas questões para ver se você entendeu de fato essa questão aí da geometria. Fácil demais, né, gente? Eu sei que vocês já terminaram, então vamos resolver aqui junto comigo. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho aqui o BF3, tá? O BF3, o átomo central é o boro. Não sobra elétron no átomo central. Mas, mesmo assim, pessoal, eu tenho aqui 3 flúor. E esses flúors, pessoal, eles são bastante eletronegativos. Consequentemente, eles vão se repelirem entre si. Assim, ó, um vai empurrar um para um lado, um vai empurrar o outro para o outro lado. Vocês conseguem perceber que eles estão organizados simetricamente, né? Bem bonitinhos assim, com a mesma distância entre eles. É, pessoal, é isso mesmo. Eles estão a uma distância de 120 graus, tá certo? Cada um, porque eles se repelem pela teoria das repulsões, tá? Então, a distância de 120 graus. Já aqui não. Aqui eu estou fazendo uma análise. Ó, sobrou elétron no átomo central. Consequentemente, esse elétron vai empurrar esse bichinho aqui para baixo. Vai empurrar esse bichinho aqui para baixo. E vai empurrar esse bichinho aqui para baixo. Tá? Ó, essa geometria, vê se não parece com isso que eu vou tentar fazer aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha o que eu fiz. Que é isso, menino? Um triângulo. Essa geometria, vê se não parece com isso que eu vou tentar fazer aqui agora, ó. Ó, 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 ó. Fiz um triângulo aqui na base. E ó, ó, átomo central e átomo central. Isso aqui tá parecendo o quê? Uma pirâmide. É isso mesmo, pessoal. Mas vamos analisar primeiro a polaridade da substância. Vamos lá. Primeiro, não tem elétron no átomo central, tem elétron no átomo central, ok? Primeiro, há diferença de eletronegatividade entre eles? Sim, porque aqui o boro é diferente do flúor, aqui o nitrogênio é diferente do hidrogênio, então positivo para os dois. Sobra elétron no átomo central? No boro não, no nitrogênio sim. E os vetores, pessoal? Existe vetor resultante? Olha só, vamos primeiro fazer esse aqui do boro. Eu já fiz no exemplo anterior, mas vamos fazer novamente, tá? Eu vou começar aqui, ó. Primeiro, imagina o boro aqui no centro. Eu tenho um flúor para cá, eu tenho um flúor para cá, eu tenho um flúor para cima, ok? Eu não consigo fazer esses 3 vetores resultantes de uma vez. Então, eu tenho que fazer o quê? Nós temos que fazer a análise individual, né? A dissociação, a quebra. Eu esqueci o nomezinho que se dá na física, que a gente trabalha com 2 vetores. Vai fazendo a dissociação bem devagarzinho, né? Então, primeiro eu vou analisar esses dois aqui, ó. Perceba que esses dois, os dois estão alinhados aqui no ângulo de 120 graus. E já que eles são vetores iguais, eles vão me dar um vetor resultante igual também, igual o flúor, tá? Então, ó, aí eu tinha 3 vetores resultantes, corto esse com esse, esse com esse. Eu passo a ter apenas agora
o boro no meio, um vetor para cima, um vetor para baixo. Ó, os dois são flúor, então eu cancelo flúor com flúor, a mesma força puxando para cima e para baixo, vetor resultante igual a zero. De fato, eu não tenho vetor resultante, tá bom? Já do nitrogênio, não. O nitrogênio é diferente a forma que eles se apresentam, tá, pessoal? Ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Um hidrogênio para baixo, um hidrogênio para baixo, um hidrogênio para baixo. Se eu cancelar esses dois hidrogênios da ponta, eu vou gerar isso aqui, ó. Praticamente eu vou gerar isso aqui, ó. Dois vetores empurrando para baixo. Na mesma direção, né? No caso, no mesmo ângulo aqui, porque eu desenhei um do lado do outro. Porque eu vou cancelar esse com esse. E quando eu cancelo esse com esse, ele gera um para baixo e eu tenho outro para baixo. Então eu vou somar esse mais esse e eu vou ter aí um vetor resultante que vai ser diferente de zero. Tá bom? Então, sim, eu tenho vetor resultante. Então, resposta da nossa questão. E para a gente fechar, um é apolar e polar. Um é... Opa, ficou errado aqui, pessoal. Deixa eu consertar aqui. Consertar aqui para vocês. Certeza que ninguém viu, né? Certeza absoluta que ninguém viu. Então, pessoal, olha lá que interessante o nosso resultado. Então, vai ser uma geometria trigonal plana e uma geometria piramidal, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Então, essa foi a nossa aula de geometria molecular e polaridade. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.